Olá, eu sou Damares, professora de matemática. Estarei trabalhando com vocês nessa aula sobre geometria analítica e hoje nós vamos falar sobre as posições relativas entre ponto e circunferência. Que relações nós podemos ter aqui entre um ponto e uma circunferência? Nós vamos olhar a posição desse ponto. Ora esse ponto ele está na circunferência, ora ele está fora da circunferência, está externo à circunferência, e ora ele está dentro, interno à circunferência. Quando é que eu sei que esse ponto ele está interno, externo ou ele faz parte da circunferência? Bom, nós vamos olhar pela distância entre o centro, do centro até o ponto P. Se a distância do centro até o ponto P for igual ao raio, eu posso dizer que esse ponto ele pertence à circunferência. Ele faz parte aqui da circunferência. Agora, quando o ponto, a distância entre o centro e esse ponto é maior do que o raio, aqui eu tenho o raio, então quando essa distância entre o centro até o ponto é maior que o raio, eu digo que esse ponto ele é externo à circunferência. E quando a distância entre esse ponto, entre o centro até esse ponto, é menor que o raio seria até aqui. Quando é menor do que o raio, eu digo que esse ponto P, ele é interno à circunferência. Vamos para o exemplo, para nós vermos como colocar isso aqui em prática, tudo aquilo que nós vimos. Em relação à circunferência lambda de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25. Nós vamos determinar a posição de cada um desses pontos com relação a essa circunferência. A equação dessa circunferência é dada por isso aqui. X menos 3 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado igual a 25. Nós sabemos que na dedução da equação da circunferência, nós encontramos através da distância entre o centro até um ponto da circunferência. Então, nós vamos substituir esse x e esse y pelas coordenadas do ponto que nós temos aqui e veremos o que nós vamos encontrar. Eu tenho aqui x menos 3, então o valor do x é 7 menos 3 ao quadrado, mais y menos 2, o valor do y é menos 1, menos 2 ao quadrado. Tudo isso aqui, nós vamos ver se for igual ou não a 25, tá? Então, vamos resolver aqui. 7 menos 3, 4. 4 ao quadrado, mais menos 1 menos 2, menos 3 ao quadrado. Então, eu tenho 4 ao quadrado é igual a 16. Mais 3 ao quadrado é igual a 9. 16 mais 9 igual a 25. Então, eu posso dizer que a distância entre o ponto A até o centro é igual ao raio. Então, a distância de A a C, ao centro, é igual ao raio. Então, se é igual ao raio, eu posso dizer que
esse ponto A, ele pertence à circunferência que eu estou representando pela letra grega lambda. Então, A pertence à circunferência. Agora, o ponto B, nós vamos fazer a mesma coisa, esse processo de substituir na equação e encontrar se for igual, se é maior ou se é menor. Substituindo aqui, então, eu tenho o valor do x é 5. 5 menos 3 ao quadrado, mais y é 3. 3 menos 2 ao quadrado igual. Vamos resolver aqui. 5 menos 3, 2. 2 ao quadrado, mais 3 menos 2, 2 ao quadrado, que é igual. 3 menos 2 é 1. 1 ao quadrado. Igual 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1 igual a 5. Então, 5 é menor que 25. Então, eu tenho que a distância... Vamos deixar esse 5 aqui mesmo. Eu tenho que a distância de B ao centro é igual, é menor que o raio. Se é menor que o raio, então eu digo que essa circunferência, esse ponto B, ele é interno à circunferência. Então, B é interno a lambda. Ok? Agora o ponto C, menos 2 e 5. Resolvendo aqui, substituindo na equação, x é menos 2, menos 3 ao quadrado, mais y, que é 5, menos 2 ao quadrado. Menos 2, menos 3, menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. 34 é maior que 25. Então, eu tenho aqui que a distância de C, do ponto C ao centro, vamos chamar C ao centro, ou CE, para indicar centro, é maior que o raio. Se é maior que o raio, eu digo então que o ponto C, ele é externo. Então, C é externo à circunferência. Ok?